bom, um agradecimento à sua presença, à sua disponibilidade para fazer essa exposição, que é o Henrique Simões, né? A Laura vai falar sobre iniciativas não governamentais de conservação e restauração e uso sustentável de recursos naturais, contribuições para uma mudança transformadora, né? E o Henrique vai falar de governança da APA de Campinas e efeitos sobre seus fragmentos da Mata Atlântica, tá? Eu gostaria também de dar boas-vindas, né, aos novos representantes da Embrapa, já que o nosso antigo representante, o Ivan, né, ele não é mais. Hoje, inclusive, nós abrimos um espaço aqui para ele fazer uma manifestação em relação a alguns acontecimentos que, no momento da manifestação dele, a gente também, como presidente, vou fazer algumas colocações, tá? Então, os novos pesquisadores e representantes da Embrapa, que sejam bem-vindos, né? Pedro Gerardi, não é isso? Que é o titular. Isso, obrigado. Seja bem-vindo, Pedro. É importantíssimo ter a Embrapa aqui, né, como a Unicamp e outras organizações assim, de pesquisa da nossa sociedade, porque é fundamental assim, para o Congeapa. O suplente é o Bruno Scarzati, né? Primeiro suplente, e Patrícia Costa, da Costa, segunda suplente. Eu não sei se todos estão aqui ou só o Pedro que está hoje aqui. Os suplentes estão também ou não? Os suplentes não estão no momento. Só estou eu aqui. Então tá. Então, bem-vindo, Pedro. Então, nós vamos primeiro fazer a aprovação da ata da última reunião. O Carlos, você pode fazer aí o encaminhamento da aprovação da ata. Assim, nós já vamos entrar direto nas apresentações, os convidados aí que vão estar demonstrando aí suas pesquisas. Tudo bem? Tudo bem, Pedro. Bom, então, colocamos em votação, em discussão, né, o texto da ata da reunião ordinária do dia 26 de setembro de 2023, foi encaminhada na convocação para todos os conselheiros. Aqueles que tiverem alguma objeção, votos contrários ou abstenções, se manifestem, por favor. Eu faço a minha abstenção porque eu não estive nessa reunião, a Cláudia que tocou essa última reunião. Então, uma abstenção, pelo menos. Tá perfeito. Mais alguém? Eu também me abstenho porque eu não consegui assistir a reunião, não houve transmissão pelo YouTube. Igualmente, da mesma forma, eu não participei da reunião passada, apesar de eu já ser suplente, tá? Eu gostaria também de me abster. Eu estou hoje substituindo o Mário, que é o titular do JB, mas nós não conversamos nada a respeito disso, então eu manifesto minha abstenção. Perfeito. Mais alguém, pessoal? Eu também, Karina, abstenção pela Elo, por favor. 5 abstenções. Em relação ao teor, aqueles que leram o texto, tem alguma observação a fazer? Eu não lembro se eu participei da última reunião, Cláudia da Nova Souza. Se eu não participei, também vai ser abstenção. Perfeito. Por enquanto, temos 6 abstenções de 15 titularidades. Mais alguém? Portanto, então, não havendo mais abstenções, o texto da ata aprovado, então, com 9 votos a favor e 6 abstenções. Acho que você está sem áudio, presidente.
Tendo a ata aprovada, agora nós vamos iniciar as apresentações. Não sei, assim, pela ordem, né? Se começa com a Laura ou com o Henrique, como é que vocês combinaram? A gente combinou que eu vou iniciar. Então fique à vontade, Laura. Tá? Eu conversei com a Mariela, ela disse que eu poderia pedir autorização para compartilhar a tela e apresentar os slides. É Sim. isso? Eu gostaria que você se apresentasse, assim, sobre o seu trabalho, onde você estuda, tudo direitinho para deixar bem... É gravado, né? Então fica bem interessante ter todas essas informações. Legal, tá? Eu preparei uns slidezinhos iniciais para a apresentação também. Agora eu desligo meu microfone e vou ficar assistindo. Tá, deixa eu ver se eu aprendi aqui como que compartilha. Alguém pode me dar uma ajudinha? Posso Onde ensinar? é que eu compartilho a tela? No canto inferior direito tem um ícone semelhante a uma telinha mesmo. Entendi, eu vi aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vocês estão enxergando? Já apareceu para a gente aqui. Já? Tá em tela cheia? Tá. Tá. E os slides estão mudando, né? Sim, tá mudando. Tá bom, então. Bom, vou começar, então. Boa noite, pessoal. Queria primeiro agradecer, né, essa oportunidade, essa abertura, em nome do Pedro e de todos, né, que simboliza aqui todos os conselheiros, e da Cláudia, que eu tive um contato mais direto. Então, a gente está bem feliz de poder estar aqui apresentando nossa pesquisa para vocês. Então, como o Pedro disse, só aqui como título, o meu projeto é Iniciativas Não Governamentais de Conservação, Restauração e Uso Sustentável de Recursos Naturais da APA, Contribuições para uma Mudança Transformadora. Então, eu vou dar uma contextualizada de onde eu e o Henrique estamos vindo, né? A gente faz parte do Laboratório de Ecologia e Manejo de Ecossistemas, sediado no Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, e também do Grupo de Pesquisa em Conservação e Gestão de Recursos Naturais de Uso Comum. Então, eu sou a Laura, eu sou formada pela Unicamp em bacharel e licenciatura em Ciências Biológicas, e atualmente eu sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia, também na Unicamp. A nossa orientadora, então, é a doutora Cristiana Simão Seixas, que é coordenadora do NEPAM, do LEME e do CG Commons. E antes de apresentar propriamente o meu projeto, eu vou dar uma contextualizada nas pesquisas que o nosso grupo já realizou e está realizando dentro da APA. Então, a gente já construiu, né, esse trabalho, que é o diagnóstico do estado e das tendências da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos da APA, que foi um trabalho de síntese de informações, né, disponíveis tanto na literatura científica quanto em documentos públicos e oficiais. E esse trabalho partiu de uma revisão bibliográfica e a gente buscou compreender os diferentes aspectos que afetam a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos na APA. É um trabalho que já está quase pronto, né? Já foi construído, está em fase final de revisão, para a gente poder, então, publicar e apresentar essa construção para vocês e disponibilizar nas redes. Vale citar que é um diagnóstico que foi realizado nos moldes, né, metodológicos e temáticos da Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que é IPBES, e também na plataforma brasileira, que é a BPBS. A gente tem, então, 2 projetos em andamento agora, que é o do Henrique, que é sobre governança da APA e os efeitos sobre seus fragmentos de Mata Atlântica, e o meu projeto de mestrado. Mas eu acho que também vale destacar que a gente tem um projeto já finalizado, que foi o do Rafael Lembe. Ele também fez mestrado pelo Programa da Ecologia,
e ele estudou os serviços ecossistêmicos, né, que são os benefícios da natureza para as pessoas e as suas contribuições para o bem-estar humano da APA. A dissertação de mestrado dele está disponível no repositório científico da Unicamp, e eu vou trazer aqui alguns resultados principais dele, que vão ser compilados em 2 infográficos que depois eu vou poder transmitir para vocês e para quem tiver interesse, assim como vão ficar disponíveis no nosso site, do nosso grupo de pesquisa. Então, o Rafael ele realizou entrevistas, questionários e oficinas com os conselheiros aqui do CONGEAPA, lá no ano de 2020 e 2021. E, segundo, né, eles levantaram muitos serviços ecossistêmicos que a área da APA provê, e segundo a percepção, né, dos entrevistados, esses dados que eles coletaram, eles elencaram os 3 principais, que são a regulação da quantidade de água na APA, a produção de alimento e o turismo e a beleza cênica que a região da APA provê para a sociedade. Então, segundo esses dados, entre o ano de 2000 e 2020, pela percepção dos entrevistados, a quantidade de água e a produção de alimento diminuíram e as práticas de turismo, né, e de busca por beleza cênica aumentaram. Para esses serviços ecossistêmicos que diminuíram, a urbanização foi um fator determinante pelos dados do Rafael. E para mais detalhes, né, sobre essa pesquisa dele, ele realizou uma análise, né, no uso e na cobertura da terra ao longo do tempo e também fez uma exploração de como seriam cenários para o futuro desses serviços ecossistêmicos. Nessas entrevistas, o Rafael também levantou algumas iniciativas e projetos que contribuem para a manutenção desses serviços ecossistêmicos na APA. E, dentre essas respostas, apareceram Jaguatibaia, a SUMA, a Paviva, a Associação dos Proprietários Rurais, o Sindicato Rural e várias propriedades rurais mesmo. Então, isso está bem interligado com o meu projeto em si, foi daí que a gente teve ideias de estudar um pouco melhor essas iniciativas e esses projetos. Então, voltando para o meu título, né, eu vou utilizar esse título para já explicar melhor alguns conceitos com os quais eu vou trabalhar. Então, quando eu falo de iniciativas não governamentais de conservação, restauração e uso sustentável de recursos naturais, eu estou me referindo às ONGs, às OCIPs, às associações, coletivos e propriedades rurais, que, então, promovem ações de conservação, restauração e uso sustentável dos recursos dentro da APA. Então, como exemplos, né, dessas ações, a gente tem restauração de áreas degradadas, com plantio de mudas, por exemplo, práticas agroecológicas, atividades de educação ambiental, atividades de proteção a corpos hídricos e nascentes e atividades que combatem fatores degradantes do ambiente natural, por exemplo, o fogo. E quando eu falo de mudanças transformadoras, né, esse conceito já vem sendo falado na literatura científica há um tempo, no tema de sustentabilidade, mas ficou mais evidente lá em 2015, quando os países da ONU se reuniram para construir a Agenda 2030, que é aquela que reúne os objetivos e as metas para o desenvolvimento sustentável. Essa Agenda 2030 teve como tema Transformando o Mundo. Então, o que concluíram foi que, para a gente, como humanidade, como sociedade, sair de um caminho rumo à degradação ambiental e se voltar para um caminho mais sustentável para as próximas gerações, a gente precisa de uma mudança realmente transformadora e não só incremental, e não só incrementar novas práticas, tecnologias ou dinâmicas. Então, o conceito de mudança transformadora que eu vou estar usando aqui na temática de sustentabilidade é a reorganização estrutural e fundamental de um sistema, promovendo uma nova lógica de funcionamento. E a minha intenção nesse projeto é, então, trazer esse conceito, né, esse arcabouço teórico de mudanças transformadoras, para uma escala local de estudo, que nesse caso é a APA de Campinas.
E quando a gente entende mudança transformadora como uma reorganização do sistema, aqui a gente utiliza a ótica de sistemas socioecológicos. Então, eu vou olhar para a APA como um sistema socioecológico, que é enxergar o ser humano como parte integral do ambiente natural, né? Já que a gente afeta e é afetado pela natureza ao nosso redor. Então, o objetivo geral do meu projeto vai ser investigar o impacto dessas iniciativas da APA e quais são os fatores que levam ao sucesso ou ao insucesso dessas. Buscando, então, identificar quais são as condições que impulsionam a conservação e a restauração ambiental. E promovendo esse tipo de conhecimento, né, a gente acredita que pode ser base para fomentar novas iniciativas que virão por aí. Partindo agora para os meus objetivos específicos, então, inicialmente eu vou mapear as iniciativas, então, entender quais são e onde elas estão atuando, analisar como elas promovem mudanças dentro da APA, tanto no ambiente natural quanto para a sociedade ali local, identificar se e como elas monitoram o progresso das suas ações, né? Então, entender se as ações estão tendo sucesso, identificar, então, também quais são os desafios e os fatores facilitadores para o sucesso dessas ações. Então, falando agora sobre a minha metodologia, né? Como é que eu vou atingir esses meus objetivos? Para o primeiro objetivo, que é mapear as iniciativas, eu vou realizar um levantamento a partir dos materiais já disponíveis, né, nas mídias sociais, em reportagens, documentos, e também pretendo aplicar um questionário breve com vocês, conselheiros aqui do CONGEAPA, para que, com o conhecimento que vocês já têm sobre essa região, que vocês me ajudem a formar uma imagem melhor de quais são essas iniciativas, esses projetos e de onde eles estão atuando dentro da APA. Para os outros 3 objetivos específicos que eu tenho, eu vou realizar entrevistas semi-estruturadas com as pessoas relacionadas a essas iniciativas. Então, com aqueles que estão propondo as iniciativas, quem está executando e quem está se beneficiando também dessas ações. E, além disso, eu vou utilizar da observação participante, que é uma metodologia da pesquisa, né, qualitativa, que nada mais é que a observação direta e a experiência pessoal a partir da minha participação dentro das atividades, das reuniões, das dinâmicas dessas iniciativas, onde, claro, eu tiver abertura para estar participando. E vale mencionar também que, para esses métodos, né, de entrevista, de questionário, a gente precisa de uma aprovação ética, e o meu projeto já está, meus roteiros, né, de entrevista, de questionário, já estão aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa na Unicamp, sob esse número de processo e o número do parecer de aprovação. E aqui eu trago um pouco, então, para vocês de quais vão ser meus próximos passos, né, nesse projeto. As reuniões do CONGEAPA eu já assisti algumas e pretendo continuar assistindo para conseguir ter uma noção melhor também de como são as dinâmicas dentro da APA. E os questionários com vocês, conselheiros, eu pretendo aplicar até o final desse ano. Então, aqui eu já deixo o meu pedido, né, de contribuição de vocês. Eu pretendo disponibilizar um formulário online, que é bem breve mesmo, são poucas questões, no e-mail de cada um, mas eu também estou aberta para obter essas respostas de outras formas, seja uma chamada de vídeo, e aí a gente pode ter uma conversa, ou alguma ligação de telefone, do jeito que for mais prático para vocês, que vocês consigam contribuir comigo nesse projeto. As entrevistas e a observação participante, então, vão ficar para o ano que vem, e eu pretendo terminar até o meio do ano de 2024. E quando eu terminar essa etapa de coleta de dados, que são os questionários e as entrevistas, a gente vai, então, para a validação dos dados, que é fazer esse compilado e voltar para as pessoas que contribuíram comigo
para validar esses dados, ver se eles estão de acordo, tanto vocês, conselheiros, aqui nessa reunião de conselho, quanto com os meus entrevistados das iniciativas. O meu projeto, né, essa etapa do meu mestrado está prevista para acabar em 2025, em março, né? Então, pretendo, se tudo der certo, defender a minha dissertação em março de 2025. E aí, quando o projeto estiver todo finalizado, eu venho com as devolutivas, né? Que vai ser assim, pensar na melhor forma de devolver esse conhecimento para quem contribuiu comigo e ajudou a construir esse projeto. Bom, é isso. Muito obrigada de novo pela oportunidade. Esse é meu contato. Eu estou disponível para tirar dúvidas, para receber contribuições, sugestões. Na etapa de validação de dados, eu vou ter um momento mais específico, né, para receber todas as críticas que vocês tiverem, mas eu estou sempre aberta. É isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Laura, e vamos estar aqui à disposição para dar todas as contribuições que você precisa. Acho que todos os conselheiros aqui que estão presentes, com certeza, estarão aí aptos e disponíveis, né, para responder as suas questões. Vai ser muito interessante o seu trabalho, né? Parabéns aí pela iniciativa e vamos aguardar com ansiedade aqui tudo que vai ser feito, tá bom? Obrigada. Gostaria de registrar aqui a presença do secretário da Secretaria do Verde, Rogério Menezes, tá? Então, ele está presente nesta reunião, tá? E eu vou passar, então, a palavra para o Henrique. Tudo bem? Henrique, fica à vontade, tá? Agora é com você. Legal, eu vou pedir, então, para a Laura, por gentileza, iniciar minha apresentação. Estão visualizando? Ainda não. Ainda não? Ainda não. De novo. E agora? Está carregando. Modo apresentação, por favor. Ótimo. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Henrique, pertenço também ao grupo de pesquisa liderado pela professora Cris Seixas, minha co-orientadora. Começo agradecendo a oportunidade de apresentar os resultados parciais da minha pesquisa de doutorado, e começo, então, falando do título da minha pesquisa, que é Governança na APA de Campinas e Efeitos sobre seus fragmentos de Mata Atlântica. A professora que me orienta é a professora Simone Aparecido Vieira, e a co-orientação a professora Cristiana Seixas. Pode passar, por favor, Laura? Bom, o objetivo geral da minha proposta de pesquisa é investigar o sistema de governança da APA de Campinas nas últimas 4 décadas e sua relação com serviços ecossistêmicos fornecidos por fragmentos de Mata Atlântica, né? Então, sabemos que o bioma de florestas tropicais são dos mais provisores de serviços ecossistêmicos, né? Então, nós estamos investigando qual a relação da governança, ou seja, da distribuição de poder e responsabilidades, né, para fazer a gestão desses serviços ecossistêmicos fornecidos por fragmentos florestais. Então, a nossa lente, nosso foco de análise está para essa relação. Próximo, por favor. O projeto tem também como objetivos específicos, né, uma análise de perdas e ganhos em área de fragmentos florestais, né, e tendências em serviços ecossistêmicos fornecidos por eles, é o primeiro capítulo, e eu não vou estar trazendo resultados desse capítulo por questão de tempo, né, mas fico à disposição para caso alguém queira saber mais sobre esses dados. Nós já levantamos alguns resultados e
E eu vou agora tratar um pouco mais dos resultados do segundo objetivo específico, que refere-se ao mapeamento, né, dos interesses, das influências e responsabilidades desses atores envolvidos nos processos de governança e gestão dos fragmentos. Esse segundo objetivo específico, então, nós já temos alguns resultados que eu vou estar apresentando para vocês aqui nessa apresentação, né? Próximo, por favor. Temos também dois objetivos específicos complementares, né, que dizem respeito à identificação de oportunidades e desafios de implementação do sistema de governança previsto no plano de manejo, né? Sabemos que lá são sugeridas, sugerida uma vertente dupla de governança, uma governança institucional da prefeitura e suas secretarias, né? Numa relação com a governança compartilhada e adaptativa, né, do território da APA. Então, a gente quer entender um pouco como esse sistema de governança previsto está sendo implementado, ou quais são as dificuldades, oportunidades de implementação. E o mesmo para o cumprimento dos objetivos de programas, né, previstos no plano de manejo. Então, o plano de manejo tem alguns programas, esses programas têm alguns objetivos, então, o nosso olhar também está voltado para como esses objetivos estão sendo alcançados, quais os desafios e oportunidades no alcance deles. Próximo, por favor. Então, assim, falando mais especificamente do objetivo específico 2, né, qual a metodologia associada a ele? Basicamente, duas frentes de trabalho. Uma de análise das atas do Conselho Gestor, que é o resultado que eu trago aqui para vocês, e um segundo momento dessa metodologia de entrevistas, né, com atores selecionados a partir da análise dessas atas. Então, também vou solicitar a ajuda de vocês na construção desse conhecimento, né, e em algum momento vou acabar procurando os conselheiros para a gente conversar um pouquinho sobre determinadas questões. Próximo. Bom, a análise das atas, né, mais propriamente, como é que foi feito? Em diário oficial, essa base de dados, a partir então dessa base de dados, identificou-se as organizações e os representantes dessas organizações presentes nessas reuniões, e também foi feito um trabalho de codificação e categorização dos assuntos tratados, né? Então, de modo geral, temos um mapeamento dos assuntos tratados nas atas dos últimos 19 anos, que são as que estão disponíveis, né, no site da Prefeitura, de 2005 a 2023. Próximo. Bom, então, falando um pouquinho dos resultados, né, foram analisadas 290 atas dessas reuniões, ordinárias e extraordinárias, de 2005 a 2023, e identificadas 77 organizações participantes, né, das quais 22 do primeiro setor, 23 do segundo setor e 32 do terceiro setor, né, considerando, então, primeiro setor, poder executivo, órgãos governamentais, segundo setor, população residente no território da APA, terceiro setor, sociedade civil, entidades e associações técnico-científicas. A classificação dessas organizações, eu contei com a ajuda da conselheira Cláudia, que gentilmente eu já fiz um pouco, algumas entrevistas exploratórias, assim, e a Cláudia passou comigo pacientemente, organização por organização, e a gente foi pensando em qual grupo melhor essas organizações estão acomodadas, né, e até porque algumas mudanças aconteceram ao longo desses 19 anos. Próximo. Então, assim, pensando nos conteúdos tratados, né, nessas atas, nós temos aí esse gráfico mostrando os 5 grandes categorias, assim, que foram encontradas, né, ecossistemas e biodiversidade, quando as citações nas atas falam sobre esse tema, foram categorizadas e aliás, foram codificadas com essa categoria: governança e gestão, recursos hídricos e saneamento básico, turismo e lazer,
e vetores de mudança, né? Vetores de mudança, então, no sentido de todos aqueles fatores que alteram a natureza, né? Sejam eles antrópicos ou naturais. Então, a gente está considerando vetores dentro do arcabouço teórico da plataforma de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, né? Então, foram atribuídos mais de 4 mil códigos a mais de 2.600 citações, e para cada categoria dessas, 5 que eu mostrei para vocês, existem códigos, né, que seriam sub-assuntos, assim, né? Então, foram 66 códigos agrupados nessas 5 categorias. Próximo, por favor. Então, só para dar uma ideia, né, eu trouxe aqui os códigos que mais apareceram na categoria gestão e governança e gestão. Temos relações horizontais, apareceu muito, que é as relações em que o conselho interage com organizações do mesmo nível jurisdicional. Então, assim, quando o conselho interage com algum órgão da prefeitura municipal. Então, isso a gente está considerando uma relação horizontal. Temos também as relações verticais, quando o conselho interage com organizações como a Secretaria do Estado, por exemplo, né, em outro nível jurisdicional. Temos muitas citações relacionadas a licenciamentos, estudos, compensações, empreendimentos imobiliários, e mais 30, não sei se dá para ler aí, mas tem mais 30 códigos dentro dessa categoria. Aí na categoria vetores de mudança aparece muito barragens, o duto Petrobras, né, foi muito comentado nas atas, poluição, resíduos sólidos efluentes, e mais 12 categorias de vetores de mudança. Depois, dentro de turismo e lazer, temos citações de estradas, infraestrutura e melhorias, atividades e eventos. Dentro de ecossistemas e biodiversidade, temos códigos de fragmento florestal e reflorestamento e arborização, e a categoria recursos hídricos ficou sem códigos, mas todas as citações de recursos hídricos e saneamento básicos acabaram indo para essa categoria. Próximo. Aqui nós temos, então, uma distribuição da intensidade de ocorrência, então, desses assuntos, dessas categorias, por ano, né? Então, lá, a primeira barrinha, desde 2005 até 2023, a última barrinha, e ali a intensidade dos assuntos. Então, a gente observa, né, que a governança e gestão é o assunto mais tratado nas reuniões do Conselho, né? Seguido de turismo, vetores, e lá para o fim, a categoria ecossistemas e biodiversidade e recursos hídricos. Não que os assuntos de governança não interfiram nessas categorias de recursos hídricos e biodiversidade, né? Está tudo relacionado com a ideia de conservação, muitas vezes, mas citados diretamente foram essas citações. Próximo. E aí, assim, para já encerrando, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as citações mais relacionadas a fragmentos florestais, né, que foram identificadas nas atas através de uma busca de palavra-chave, entre outras buscas que estão sendo feitas, né. Então, por exemplo, se a gente busca em todas as atas, 290 atas, identificar as ocorrências da palavra APP, que muitas vezes está relacionado a fragmentos florestais e esses serviços dos fragmentos, nós encontramos 165 ocorrências, né, das quais 35 estão relacionadas a ameaças, né, que podem ter se transformado em degradações de fato ou não, isso a ata não traz, teriam que analisar caso a caso. Também são citadas 29 das citações falam de degradações de fato ocorridas em áreas de APP, né, e então relacionados a essas causas, né, ocupação, comércio, terraplanagem, loteamento, estradas, barragens, cercamento, e mais 10 causas. Para ameaças, eu não falei, né, mas tem a causa de loteamento, barragem, empreendimento imobiliário. Então aqui a gente consegue ter uma visão panorâmica das causas dessas ameaças e degradações. E por outro lado, também o termo APP é citado em propostas de recuperação, né, incluindo compensações,
E também, além das propostas, que também nós não temos, teríamos que analisar caso a caso para ver quais realmente foram botadas em prática, nós temos as citações em que mostram que APPs foram de fato recuperadas, né, em compensações e em plantio. Então, essa foi uma exposição mais próxima, só para encerrar. Essa foi uma exposição bem geral sobre os resultados parciais desse objetivo específico, né? Então, eu agradeço a oportunidade, conto com a colaboração de vocês, e estou totalmente aberto a sugestões e validações dessas informações que a gente está levantando. Nós acreditamos que o conhecimento técnico-científico é muito importante na tomada de decisão. Aliás, isso é uma tônica do nosso grupo de estudo. Nós acreditamos que a produção de ciência deve estar a serviço da tomada de decisão, né, nesse caso das questões ambientais, especialmente. Então, ficamos à disposição, agradeço muito a oportunidade e, brevemente, acredito estar falando e conhecendo vocês pessoalmente. Tá? Muito obrigado. Sigo à disposição para qualquer dúvida ou comentário. Bom, nós vamos abrir já rapidamente, assim, porque nós temos uma pauta longa hoje, para se alguém quiser fazer alguma manifestação. Mas, assim, agradecemos também você, Henrique, e até depois eu vou conversar com o pessoal todo aqui, a gente fazer alguma apresentação mais ampla dos estudos que você já realizou, né? Para a gente poder debater, poderia ser até presencialmente, né? Nós somos carentes de reuniões presenciais para a gente, que é uma outra energia, né? Nós estamos, assim, brigando aí pela recuperação da sala lá do Congeapa, lá em Jacuípe. Nós temos uma sede, e aí nós vamos depois, mais para frente, convidá-lo, e a Laura também, quando ela tiver os seus estudos mais avançados, né, para a gente fazer um debate, porque você deve ter muitas informações aí, né? Quando você falou aí das APPs, né, tem fatores preocupantes aí que a gente precisa prestar muita atenção, né? O Rogério está aqui presente, não sei se ele quer falar alguma coisa, ele está com a câmera ligada. Gostaria sim, presidente. Queria primeiro cumprimentar a direção do Congeapa Campinas, através do Pedro e também da Cláudia Meliz, enfim, Tereza, todos que representam institucionalmente o Conselho. E cumprimentar o Henrique e a Laura pela contribuição, pela participação e por esse olhar científico, né, que realmente, como você falou, é muito importante essa avaliação de 19 anos, o que você fez aqui, com certeza vai aprofundar mais ainda. E nós, enquanto órgão gestor, a Secretaria do Verde, nós ficamos muito interessados com a sua apresentação e a da Laura, e as portas abertas também, junto com o presidente, junto com a diretoria do Congeapa, para a gente poder conversar sobre esses dados, sobre análise crítica, né, encaminhamentos que possam ser feitos, que possam contribuir, dando norte às políticas públicas e às tomadas de decisão. Então, só o cumprimento mesmo, e fico aqui acompanhando a reunião como conselheiro, presidente. Obrigado. Mais alguém quer fazer alguma manifestação, alguma pergunta aí para os palestrantes, expositores? Eu não sei se não estou acompanhando aqui quem levantou a mão. A professora Alguém? Cristiana. Quem? A professora Cristiana, a co-supervisora do Henrique. Quer falar alguma coisa? Não, boa noite, né, a coordenação, a gestão, e cumprimento todos os presentes. Só gostaria de agradecer o espaço aberto, né, no Congeapa para a apresentação dos trabalhos que o nosso grupo tem desenvolvido, né, os passados e os atuais. Então, realmente, só agradecer muito o acolhimento, né, às nossas pesquisas, e dizer que estamos sempre abertos aí ao diálogo, no que for possível a gente colaborar com vocês.
Boa noite. Muito agradecido também pela sua presença, Cristiana. E estamos aqui de portas abertas para a universidade, para as pesquisas que são fundamentais aí, né? O conhecimento científico para o nosso desenvolvimento aqui e da preservação ambiental, né? A Cristina Seixas parece que levantou a mão, quer fazer alguma manifestação? Ela acabou de fazer. Desculpa, eu não sabia. Cristiane, aí eu entendi que era Cristina, então uma outra pessoa. É Cristiane, tudo bem. Mais alguém? Mais alguém? Eu acho que não, né? Bom, nós agradecemos, então, a presença de vocês. Se fiquem à vontade, né? Se quiserem assistir a reunião, fiquem à vontade. Mas estaremos sempre em contato e à disposição aqui. E, mais uma vez, né, tentar criar um ambiente assim, presencial para a gente fazer esse debate tão interessante, tão importante para a APA, né? Num momento num dia como hoje, né, que mais um indígena, né, líder que fez manifestação na ONU apareceu morto, não se sabe ainda se foi assassinato ou não, provavelmente sim, né, por conta das denúncias que ele estava fazendo. Num momento em que a gente sabe, né, o que está acontecendo lá com as queimadas na Amazônia, né, no estado do Amazonas, no Mato Grosso, os índices que estão saindo aí sobre o Cerrado e a Caatinga, diminuindo cada vez mais, né? E a nossa responsabilidade com a APA, que é fundamental, né? Nós sabemos que existe uma pressão muito grande sobre a APA, e esses estudos aí nos ajudam muito, né, assim, nos nossos argumentos, né, e nas nossas ações, para que a APA realmente seja preservada para o bem de Campinas e para o bem do planeta também, né? Acho que cada lugarzinho arrumado, recuperado, né, para o planeta que nós estamos contribuindo. Então, muito obrigado e sucesso nos estudos de vocês, viu? Tá bom? Valeu. Nós vamos... a Cláudia, né, vai passar agora a ata da reunião e eu vou já... que logo no início nós vamos chamar o Ivan, ele vai fazer uma manifestação, tá certo? Uma leitura de uma carta, até para contextualizar um pouco para todos os conselheiros, né? Ocorreu que na reunião extraordinária que nós tivemos lá sobre a questão lá do Santiene, naquele moção de repúdio que nós aprovamos no final da reunião, o Ivan, que era representante, hoje não mais, da APA, né? Um momentinho só. O Ivan, que era representante da Embrapa na APA, ele fez uma manifestação que ele mesmo considera que não foi feliz nessa manifestação, mas que aqui para nós do Congeapa, pelo menos ninguém se manifestou naquele dia, porque o que nós aprovamos foi a moção de repúdio, né, em relação à questão colocada naquele dia, que não está em discussão aqui hoje, e a manifestação do Ivan, ele vai contextualizar, foi isolada do nosso ponto de vista. Não foi uma proposta, tá? Foi uma manifestação no calor do debate, como muitos se manifestaram, tá? Porque a proposta que nós aprovamos foi a proposta da carta do repúdio que nós elaboramos e foi aprovado pela maioria dos conselheiros naquele dia, naquela data da reunião extraordinária. Eu não sei se o Ivan já entrou, porque ele pediu esse favor para ele poder se manifestar, porque ficou muito ruim para ele, né? Porque na manifestação dele ele vai esclarecer o ocorrido, e ele está procurando esclarecer para todos aqui, para todos os procedimentos que foram
tomados aí pela Secretaria do Verde ou pelo jurídico da Prefeitura, então ele vai se manifestar aqui. Ivan está presente? Ele ficou de entrar na reunião só na hora que eu chamasse. Já falei. O Ivan está presente? Pedro precisa ver se ele foi autorizado a entrar. Não, foi sim. Eu conversei com o Carlos, estava tudo certo para ele entrar, né? Pelo jeito ainda não. Vou dar um tempinho aí para ver se ele vai entrar. Ele colocou positivo aqui. No comunicado que eu fiz com ele, ok, mas até o momento ele não entrou. Mas, enquanto isso, não sei se alguém quer se manifestar a respeito do ocorrido. Só para contextualizar, né? O Ivan, ele... Alô? Quem que está com a mão levantada? Ângela. Por favor, Ângela. A Ângela levantou a mão e não está se manifestando. Ângela. Eu gostaria de me manifestar sobre o assunto. Posso? Tá. Sim, brevemente, né? E vamos ver ainda se o Ivan aparece como foi combinado, tá bom? Tá bom. Então, boa noite a todos. Peço desculpa que eu estou sem minha câmera, que eu estou sem luz e sem internet de rede aqui na minha casa nesse momento. Então, eu estou economizando a bateria do celular. Eu participei dessa reunião que nós fizemos a moção de repúdio contra os muros do Atibaia, e foi uma reunião bastante polêmica, e a decisão do CONJAPA de encaminhar a moção foi muito importante, porque o que a gente tem visto é que a lei da APA vem consecutivamente sendo desrespeitada. Infelizmente, né, nesses momentos a gente conta pouco com o órgão gestor e sobra tudo para o CONJAPA. Nós tivemos uma reunião com o Rossini, inclusive o Pedro estava presente, tratando dessa questão, que a lei da APA vem sendo alterada com frequência sem que o CONJAPA tome conhecimento. Isso traz um papel para o CONJAPA bem polêmico e inseguro para todos nós conselheiros, porque a defesa da APA passa pelo respeito às leis do CONJAPA. E na hora que a gente precisa, infelizmente, somos nós conosco mesmo. Nesse sentido, que eu acho que o Ivan fez uma manifestação brava, como eu já fiz muitas, indignada, inclusive, com o desrespeito com que a gente vem sofrendo com relação a cumprir as normas e as regras estabelecidas pela própria prefeitura, e a ausência do órgão gestor nesse momento de defesa da lei da APA. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu acredito que Ivan usou uma palavra bem ruim, porque... Boa noite. Eu estou acabando a manifestação. Ivan, um minutinho. Ou você prefere entrar? Não, tranquilo. É que eu não estava te ouvindo, desculpa. Fica tranquilo. Eu já vou encerrar. Eu só estou dizendo que a palavra que foi usada de uma forma intempestiva pelo Ivan foi uma palavra ruim de fato. Acho que esse conselho é um conselho que prega a paz e nada de violência, como sempre foi. A gente preza pelo debate, e a ausência do Ivan é uma perda irreparável para o Conselho Gestor da APA. Ele é um técnico da Embrapa que sempre contribuiu, participou muitos anos do CONDEMA e tem um conhecimento técnico imprescindível para o Conselho Gestor da APA. Então, a atitude da Prefeitura, a pedido do próprio empreendedor, na minha opinião, foi completamente equivocada.
Eu acho que o órgão gestor da APA tem muito a nos responder sobre a sua omissão em relação, inclusive, com a aprovação do loteamento Santiani, que teve a oportunidade, na época do licenciamento, de se colocar contra esse loteamento, que ocupa uma zona de recursos hídricos, então, que ainda nem o plano de manejo tinha sido feito, e ele se recusa a fazer. Então, eu entendo que a saída do Ivan é uma forma de enfraquecer ainda mais o nosso conselho, que está super vulnerável, que passa a ser avalista de muitas políticas públicas e fica sozinho quando as leis da APA são descumpridas, com relação à barragem de Pedreira, quando derrubam uma mata e alteram a lei, não passam pelo CONGEAPA, com relação à aprovação desse loteamento Santiani. O que se vê é o órgão gestor aliado à prefeitura, às questões políticas da prefeitura, e abandona a APA. Então, eu deixo aqui a minha indignação com o procedimento que adotaram com o Ivan. Todos nós conhecemos o Ivan, sabemos que ele é uma pessoa de excelente índole e que teria uma contribuição inquestionável dentro desse conselho gestor da APA. Então, eu lamento a saída dele e repudio a posição da prefeitura em relação a esse fato isolado que todo mundo sabe, todos que estavam presentes na reunião sabem que foi uma forma intempestiva de falar e não, de fato, ninguém está aqui para fazer ato terrorista nenhum e todo mundo sabe disso. Então, na minha opinião, foi uma forma de enfraquecer ainda mais o conselho gestor da APA. Era isso que eu tinha para dizer. Bom, eu vou passar para o Ivan. Tereza, depois você fala, pode ser? E aí, gente, como eu vou deixar já bem claro aqui, né? O Ivan vai fazer a manifestação dele, a Tereza levantou a mão, ela fala, aí eu encerro esse assunto, nós abrimos esse espaço para o Ivan, e concordo com tudo que a Ângela falou, né? E aí a gente encerra porque é um espaço que nós estamos oferecendo ao Ivan, ele solicitou e nós acatamos, tá bom? E aí nós vamos continuar com a reunião, seguindo a pauta, que a pauta é extensa hoje. Ivan, fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer as manifestações e o apoio. Desde que isso foi ventilado, eu só tenho recebido muito apoio, muito companheirismo, e assim, eu gostaria de ler a carta que eu encaminhei no dia 25 de setembro, passado ao CONGEAPA, né? Eu devo dizer que a Embrapa tomou algumas medidas para a preservação da própria empresa, mas que tem se manifestado pessoalmente, me apoiando internamente. Alguns desdobramentos ainda irão acontecer, mas eu não quero me delongar nas palavras, mesmo porque eu não sou mais conselheiro, mas eu vou ler para vocês para entenderem um pouco que eu não acredito que seja só um mal entendido, né? Há uma intenção realmente em diminuir a força de um movimento que ela não vai diminuir, né? As pessoas elas dedicam a uma causa de vida, né? Não é só simplesmente algo passageiro, é algo de, como disse a Ângela, pelo menos pessoalmente, eu devo dizer que é uma missão de vida, né? Então eu vou ler, porque assim eu não quero nem comentar muito, porque eu acho que eu vou me emocionar aqui, tá bom, gente? Então dá licença um pouquinho, eu vou pôr aqui a carta. Bom, prezado senhor, como conselheiro do CONGEAPA nessa gestão 2023, eu venho lhes trazer alguns esclarecimentos e reflexões sobre minha fala. Cito o processo C. Quero destacar com ênfase que minha fala, transcrita integralmente na ata pela Secretaria, não se revestiu, de minha parte, de qualquer intenção agressiva, contendo tão somente recursos retóricos, enfatizando o descabido de haver muramento
de áreas dentro da APA de Campinas. Naquele momento, expressava eu minha indignação, como outros tantos conselheiros o fizeram, sobre o não cumprimento do plano de manejo da APA. Não houve e não há qualquer intenção de incitação à desordem ou à violência, o que nem é meu espírito bem pacífico e paciente de pesquisador. Minha fala não teve o propósito de praticar ou provocar a prática de qualquer ilegalidade, consistindo apenas em expressão de revolta frente aos fatos que foram apresentados naquela reunião, os quais, em nosso julgamento, prejudicam o bem ambiental de relevância máxima para o município, como é o Rio Atibaia, sua várzea e principalmente a área lindeira a ele, numa unidade de conservação como é a APA de Campinas. Em função disso, caso essa fala tenha sido interpretada por alguém como indicativa de postura imprópria, peço desculpas pelo mal entendido. Por outro lado, considerando que me dedico ao meio ambiente de Campinas há mais de 10 anos, participando de conselhos de políticas públicas como representante da Embrapa, avalio o momento atual como de desrespeito incompatível com as premissas dos cuidados ambientais imprescindíveis, como têm demonstrado os fatos. Assim, minha fala teve a intenção de alertar para o fato de que, quando ocorre o não cumprimento de legislação vigente, em qualquer instância que seja, poderia chegar a haver situações de barbárie, inclusive com pessoas tentando fazer justiça com as próprias mãos, derrubando muros, etc., porque querem fazer justiça com as próprias mãos. De fato, consta da ata que Ivan, eu acho que já foi lida a ata aí, né? Ivan Alvarez sugeriu que a conselheira Pia levasse o tema para o posicionamento da AB, pois essas ações de empreendedores geram efeito cascata, pois se um não consegue murar, outro fazem na mesma condição, e fica de segurar, a não ser que se comece a fazer alguns atos terroristas via local, explodir, pegar grupo de louco. Destaca-se que o trecho entre colchetes foi a única fala transcrita ipsis litis na ata. Entretanto, minha intenção, na verdade, era dizer algo como: a não ser que alguém mal intencionado comece a fazer atos terroristas e o local explodir tudo. Explico. Na verdade, o que eu queria dizer é o seguinte, que quando não se cumprem leis, podem haver qualquer outra medida. E é isso que a gente quer, que cumpra a lei. Continuando a carta. Outro sim, quero aproveitar para propor à Prefeitura de Campinas que trabalhemos juntos e concentremos esforços e energias positivas para a manutenção do meio ambiente saudável. Sou um pesquisador que venho arduamente me dedicando a pesquisas em prol da cidade de Campinas. Assim, ressalto que meu histórico de atuação em conjunto com a Prefeitura de Campinas, tecnicamente na área ambiental, não deve ser confundido com uma fala, de certa forma infeliz, mas que expressa um desespero ao ver a APA de Campinas sendo degradada. Aproveito para lembrar que ainda está no ar o site Árvores de Campinas, fruto de uma cooperação técnica com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sobre a gestão do próprio secretário atual, oportunidade em que entregamos sem custo nenhum para a Prefeitura um levantamento quantitativo de todas as árvores de Campinas. O site prossegue disponível. Também lembro que essa mesma Secretaria do Verde recebeu de nós um projeto para a revitalização da Praça do Castelo e contou com nossa participação nas oficinas do Plano do Verde. Muito recentemente, estivemos em reuniões na SBDS oferecendo todo o nosso portfólio da Embrapa Meio Ambiente para colaborar com as ações da Prefeitura, muito em especial sobre o tema da restauração florestal e pagamento por serviços ambientais. E ressalto que continuamos à disposição para sermos essa ponte entre Embrapa e Prefeitura de Campinas. Devido ao meu trabalho do projeto Árvores de Campinas, em cooperação com a Prefeitura, destaco aqui para vocês que recebi uma moção de mérito da Câmara dos Vereadores. Por várias vezes fizemos plantio de árvores em conjunto, como foi a ação com os membros da ação do Haiti e a Prefeitura Municipal, quando plantamos mais de 1.000 árvores e demos mais de 20 palestras uma semana nas escolas municipais. Sou um pesquisador que age com o coração e a alma em prol do meio ambiente, não me acomodando só nas bancadas acadêmicas. Entendo que o enfrentamento à ganância de um mercado imobiliário voraz, que vem interferindo sobre corredores de fauna, área de produção de água e locais para a preservação da biodiversidade, deva ser feito em conjunto. Registro, afinal, a minha incansável obstinação para se fazer cumprir a lei de arborização urbana.
inclusive por meio de instrumentos que subsidiem a Prefeitura de Campinas a fazer o inventário qualitativo da arborização urbana, qualificando uma base já existente. Sendo assim, subscrevo mantendo meus princípios de atuação responsável, cidadã, participativa, coerente com a minha carreira profissional, independente e valorizada, para que o que solicito atenção e respeito, e me coloco sempre à disposição da gestão municipal para juntos construir uma Campinas mais sustentável. Bom, pessoal, é isso. Me desculpem se eu li um pouco sem tanta dicção, mas eu quero dizer o seguinte, para mim é um pouco constrangedor ter que ficar levantando o que eu já fiz, né? Eu acho que é mais do que minha obrigação, né? Eu sou pago com os recursos públicos, eu acredito que a gente não deva, de nenhuma forma, ficar aí se autopromovendo, né? Mas, enfim, diante dos fatos, eu tive que me manifestar dessa maneira, até para demonstrar que eu nunca me propus a ser uma pessoa que ficasse só jogando pedra. Então, é assim, gente. Eu acho que eu não consigo falar mais, não. Valeu, Ivan. Acho que toda a sua manifestação aí já diz tudo, né? Estamos aqui solidários com você, tá bom? Eu vou passar para a Tereza agora. Por favor, Tereza. E lembrando que, infelizmente, né, a gente não vai colocar em discussão, aí as coisas vão correr. Super rapidão, eu até marquei no papel para não ficar... Valeu. Eu coloquei 2 links aí do lado, o que aconteceu após a reunião, que são trechos do documento que foi feito, tá certo? Que está na polícia, não sei, eu copiei alguns trechos aí. E essa reunião, que é o segundo link, é a reunião do dia 15, eu queria que todo mundo desse uma olhada depois, nesse minuto 1.20.3, mais ou menos nesse minuto, a fala do Ivan, quando ele acaba de falar a frase completa, né? Não um trecho como está sendo dito, a gente dá risada. A gente dá risada, olha o vídeo e vê. Então, quem fez essa documentação toda isolando um trecho, não olhou o vídeo. É muito simples, ninguém comentou nada. O negócio passou batido. Foi um comentário. Entendeu? Se foi feliz ou infeliz, não veio ao contexto. O CONJAPA não se manifestou em absoluto. Eu gostaria que todo mundo visse o vídeo. Está aí. E o vídeo é do Resgate Cambuí. Porque se ele sumir do ar, ele está aí já. Entendeu? Então, aqui a gente prova. Eu gosto de documentos, vocês sabem disso. E aí é o seguinte, sobre o Ivan, que eu conheço há anos, que é um técnico extremamente capacitado, que nunca falhou no seu papel, sempre íntegro e participativo. O que está acontecendo é terrível e, ao mesmo tempo, perigoso, ao qual temos que dar um rápido basta, pois não houve preocupação com o contexto integral. No contexto integral, a gente dá risada após a fala dele. Então, qual é a seriedade disso? Quem quiser ver, está aí. Vamos lá. Esse trecho isolado da fala, ele não significa e não reflete o que foi falado, tá? Esse trecho foi jogado numa notícia de fato, direcionado ao DP de Souza, está lá, tá certo? E a testemunha vai ser o secretário Rogério. Eu queria, então, que ele visse o vídeo antes de ser a testemunha. Eu posso ser testemunha também, se quiser. Então, em frente a essa atitude por parte da Secretaria do Verde, eu me sinto em risco frente à atuação como conselheira, tá certo? E vou ler, por fim, uma frase bem conhecida que eu peguei aqui na internet, que não é minha, tem um nome na internet para quem quiser, que diz o seguinte: um dia vieram e levaram meu vizinho que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram o meu outro vizinho que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram o meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram. Já não havia ninguém para reclamar. É isso. Obrigada. Mayakovsky, no meu jardim.
Esse mesmo. E eu só queria que essas falas todas também saíssem na ata, junto com a carta do Ivan, por favor. Porque eu acho que pode ser bem útil para ele num momento de defesa. E, de novo, sou testemunha, vou na polícia, onde quiser, para depor. Obrigada. Eu gostaria que a minha fala também fosse retratada na ata. É que nós vamos observar, né, na hora que essa ata for publicada, e vamos prestar muita atenção, tá, na ata, tá bom? Publicada não, né, Pedro? Quando a ata Não, publicada for... não, antes de ser publicada, né, antes de ser aprovada aqui. Ok. Né, tá Obrigada. certo? Obrigada. Não sei se mais alguém quer se manifestar, mas assim como depois nós podemos esclarecer melhor para os demais conselheiros o que está ocorrendo. Mas assim está colocado aí e o Pedro. Já, pois não, Pedro? Sim, eu havia levantado a mão aqui para fazer uma não tinha visto, Pedro, me desculpe. Sim. Fica à vontade. Pode falar, Pedro. Boa noite a todos, então. Estamos aqui. Tá. Então, eu não conheço os fatos, eu não participei da reunião passada, mas eu gostaria de também dar um breve testemunho do que eu conheço do Ivan e da nossa atuação, né? Assim, a gente, mais ou menos no final do semestre passado, nós tomamos conhecimento que haveria uma renovação do CONGEAPA. O Ivan me procurou e nós decidimos entrar com nossa participação. Então, o Ivan ele estava como titular, eu como suplente, e o Bruno Scarazati ele estava como segundo suplente, né? Então, já vinha acompanhando os trabalhos, embora nesse dia especificamente está sendo discutido aqui eu não estivesse lá. Mas o que eu queria falar é mais em relação ao Ivan, assim, né? O Ivan é um colega de trabalho, um amigo. Já faz vários anos que nós nos conhecemos. Nós já participamos de projetos de pesquisa, já concluímos projetos de pesquisa e temos projetos de pesquisa em andamento. Projetos de pesquisa envolvendo restauração florestal, políticas públicas, incentivo à agricultura sustentável. Alguns dos projetos foram liderados por Ivan, outros por outros colegas. E em todos os momentos foi muito produtivo, a participação dele sempre foi muito concreta, muito serena, muito produtiva, muito proativa. Acredito que se houve uma frase um pouco mais agressiva dele, deve ter sido num contexto como a Tereza acabou de comentar. E posso testar várias colocações dele, né? Nós somos colegas de unidade da Embrapa Meio Ambiente. Em todos os momentos posso testar a qualidade técnica das observações, dos pareceres, dos apartes que ele faz. Participamos também de projetos até de extensão, né, de Embrapa Escola, por exemplo, um evento de plantio de árvores em escolas. E sempre foi uma pessoa muito boa para trabalhar. Eu não tenho o conhecimento que ele tem sobre a legislação de Campinas, o envolvimento que ele já tem, né, um histórico de participação com as políticas públicas relacionadas à arborização e meio ambiente de forma geral em Campinas, mas eu quero dizer que ele vai continuar como colega, ele vai continuar sendo um conselheiro indireto nosso, porque nós temos a nossa atuação, prezamos pela ciência, pelo conhecimento, pelos aspectos técnicos, e vamos seguir atentos aí, seguindo as leis, e sempre que possível, vou estar aqui trazendo o Ivan aí para poder me auxiliar também no aconselhamento, certo? Então é isso, eu gostaria só de deixar esse depoimento aí de idoneidade aí em relação ao colega Ivan. Maravilha. Obrigado. Pedro, até assim, antes de passar a fala aqui para a Denise, o Ivan vai estar sempre sendo muito bem recebido aqui no CONGEAPA, né? Nós temos as câmaras técnicas, ele já estava numa câmara técnica e ele pode ser convidado para continuar nessa câmara técnica, né? Sem problema nenhum, tá bom? É isso, a gente conversa depois, tá bom? Denise, agora, obrigado pela sua fala, Pedro, e o Ivan realmente
merece todas essas manifestações que estão sendo feitas aqui, tá? Denise, por favor. Tá, obrigada, Pedro. Pessoal, boa noite. Eu não tenho câmera hoje também, então me desculpem. É que eu deixei um recadinho no chat, mas eu quero falar para constar em ata. Então, eu quero manifestar, né, em nome do Instituto Neon, total concordância à fala da Ângela, né? E eu me solidarizo com o Ivan, é um colega, é um profissional exímio, então, e na verdade eu não sabia desse ocorrido, então me pegou de surpresa, eu fiquei assim, bastante chateada com essa notícia. Sinto pelo prejuízo que o Congeapo vai ter com a saída do nosso colega Ivan, né? Porque ele vai ter que sair, eu sinto muito, então eu também queria que isso constasse em ata. Agora, eu tenho uma dúvida. Essa reunião foi aquela extraordinária que a gente fez, né, sobre os muros? Foi isso? Sim, foi essa reunião. Foi nessa reunião que não tinha nenhum representante da Secretaria do Verde, foi isso mesmo? Foi, não foi? Exatamente. E que eles falaram que eles, no meio da tarde eles pediram para suspender a reunião, não foi isso? Foi, né? Eu não lembro disso. Eu não me lembro, mas foi a reunião que não tinha ninguém da secretaria. Só para deixar isso também bastante, né? Eu acho que, porque isso eu me lembro que foi uma reunião chamada e me lembro que vocês comentaram que às 16h foi solicitado um pedido para cancelar a reunião, mas vocês mantiverem, a gente conversou e foi uma reunião muito positiva. Então, é verdade, queriam transferir isso. Né? Ivan, toda a força, viu? Era bom deixar anotado aqui. Uhum. Na verdade, eu lembro exatamente o que aconteceu. Nós chamamos a extraordinária sobre os muros do Atibaia e o parecer favorável da CEMURB para que fossem construídos muros à revelia do plano de manejo, e nós convidamos a CEMURB e a Secretaria do Verde para se manifestarem em relação a essa situação. Ambas não compareceram na reunião e ainda a Secretaria Executiva pediu que fosse cancelada a reunião porque eles não poderiam participar e que a gente cancelasse a reunião. E nós resolvemos manter e aprovamos a moção de repúdio contra a situação que está tramitando na Prefeitura de passar por cima da lei da APA e construir os muros no loteamento Santiane. Isso mesmo. É isso aí, pessoal. Obrigada. Está correto o relato. Bom, então é isso, gente. Nós vamos encerrar por aqui. Eu agradeço a vinda do Ivan para ele fazer esses esclarecimentos. Estamos aqui à disposição, Ivan. Tudo bem? Eu vou dizer assim, que estamos juntos ainda, tá bom? Valeu, Ivan. Um abraço. Valeu, Ivan. Abraço. Um abraço a todos. Muito obrigado. Boa noite, Ivan. Agora eu passo para a Cláudia para ela tocar a pauta e lembrando, né, que ocorreram 2 reuniões, né, com a Maria Luísa, com a Ana Luísa, né? Não sei se foi com a Ana, acho que foi com a Ana Luísa, sim, da Secretaria do Verde, né? No sentido de organizar todos os procedimentos, a metodologia e da revisão do plano de manejo. Então, a Cláudia vai atualização. Justamente. Aí a Cláudia vai passar a pauta aí e vai continuar na coordenação de todos esses itens que nós temos que tratar aqui. Por favor, Cláudia. Ok, obrigada, presidente. Eu faço coro a todos os conselheiros que se manifestaram e dizer que o Congeap encaminhou também um ofício para a Embrapa, né? Quando a gente soube que ia haver a troca dos conselheiros, a gente enviou um ofício para a Embrapa pedindo a volta do Ivan, né? Que a gente também não concordava e que não tinha entendido a gravidade, muito pelo contrário, né? Foi um contexto num momento acalorado, só que infelizmente a Embrapa nos respondeu que ia manter os novos, né? Então a gente sente muito a falta que o Ivan vai fazer enquanto conselheiro, é isso. A Cláudia do Nova Souzas também diz aqui que um apoio ao Ivan,
né? Eu acredito que a maioria dos conselheiros também faz esse coro, né? Então, vamos lá. Bem, a pauta seria a fala da presidência, eu acredito que, né, já foi colocado. Eu acho que a gente, se tiver mais alguma coisa, a gente pode deixar para o final, né, presidente? Sim, eu acho que já foi colocada. Agora a fala dos conselheiros também. Só se algum conselheiro tiver alguma consideração a fazer, né? Eu acho que pela pauta a gente deve continuar. Fala de conselheiros agora, né? Não sei nem. Está aberto. Eu vou aproveitar, então, e fazer um convite, tá? Porque vai acontecer um evento dia 25 de novembro, em Souzas, na Praça Beira Rio. É um evento... Cláudia, você está com a fala duplicada. Mas o que eu posso fazer? Eu acho que é um problema... Não sei aonde. Eu tô ouvindo também. Melhorou? Não. Veja se você está com 2 aparelhos. Não estou. Legal. Não estou. Exatamente isso que eu ia falar. Normalmente, fala duplicada, alguém que está com 2. Não, eu não faço isso. Ruim, né? Melhorou? Mas vamos. Melhorou. Tá. Então, no dia 25 de novembro, na Praça Beira Rio, no período da manhã e à tarde, a gente vai fazer um tributo aos rios de Campinas. Vai ser um evento que ele foi pensado pela Suma, começou de novo, a Suma Sustentabilidade. Acho que o Rogério... Pela ordem. O seu áudio está ligado. Não, meu áudio está ligado agora porque eu pedi a palavra, levantei a mão no momento em que se encerrava a última discussão como conselheiro e estou aguardando a palavra. Eu não vi o anúncio aqui, porque sempre normalmente aparece o anúncio que eu não vi. Quer passar a palavra para ele antes, Cláudia? Claro. Esse assunto? Tá bom. Por favor, Rogério. Bom, boa noite a todos e a todas mais uma vez, porque alguns podem não estar quando eu fiz o cumprimento inicial. Eu queria primeiro fazer uns esclarecimentos face às citações que foram feitas aqui ao órgão gestor. Primeiramente, que fique claro que durante toda a condução do processo, junto e inclusive com a força da sociedade, de vocês, de cada um dos conselheiros, nós concluímos o plano de manejo da APA, aprovamos nesse conselho por unanimidade e não permitimos mudança alguma nos limites da área urbana da APA. Nós todos, não sou eu nem ninguém que conduziu ou que participou, os técnicos, vocês todos. Por isso mesmo aprovamos por unanimidade neste conselho o plano de manejo, que foi depois editada a portaria desse secretário que colocou ela inicialmente em vigor. O plano de manejo, ele inicialmente em vigor. Então, para que fique claro, a discussão do Santene é uma discussão que começou no ano 2007. O Santene passou pela CONGEAPA no ano de 2011, 2 anos antes do secretário Rogério Menezes assumir com a equipe do governo, no início do governo Jonas Donizete, em 2013. Então, para deixar claro que essa é uma polêmica muito antiga, houve uma judicialização por parte da sociedade civil e saiu uma decisão judicial. Decisão judicial, todos os gestores públicos de plantão têm a obrigação de cumpri-la, sob pena, inclusive, de punição pessoal. Então, ao término da aprovação do Santene, sempre questionada, ela foi uma ordem judicial de que se considerava válida a aprovação.
Foi dada uma decisão judicial que a prefeitura cumpriu. Na questão do fechamento, a Secretaria do Verde se manifestou tecnicamente, e em nenhum momento, portanto, para que fique bem claro aqui a todos, jamais nos últimos 11 anos se desrespeitou qualquer lei ou previsão legal em relação à APA Campinas. A Secretaria do Verde tem trabalhado intensamente com a sua equipe técnica para dar prosseguimento em várias ações dentro do plano de manejo, muitas com participação de vocês, nas oficinas, nas construções, na fiscalização. Então, essa sempre foi a nossa determinação. Então, não há nenhum descumprimento legal, né, para além de falas, muitas vezes, que insinuam isso. Não existe. Não é verdade. Então, que fique claro e registrado aqui. E o que aconteceu em relação a essa polêmica do Santene não diz respeito à Secretaria do Verde, diz respeito a um término de aprovação de um processo super longo por cumprimento de uma decisão judicial. Feito esse reparo e essas observações, queria dizer que cada conselheiro e cada presidente, vice-presidente, secretário de qualquer conselho, ele não está autorizado, em qualquer circunstância, a descumprir legislação. Quando tem previsão do que acontece numa reunião, cabe, inclusive, com responsabilidade do presidente da sessão, né, alertar o conselheiro. Cabe depois o momento de reparação, de retratação, antes da aprovação de uma ata. Isso, o gestor ambiental, o gestor de uma secretaria, a qual está atrelado a dar suporte administrativo ao conselho, aos conselhos ambientais, no caso a Secretaria do Verde, tem a obrigação de ofício, sem julgar o teor de qualquer fala e nem sem fazer qualquer pré-julgamento, que não nos cabe julgar, mas de informar de pronto qualquer ocorrência que possa ter relação com descumprimento da legislação em vigor. Então, simplesmente nós foi insinuado aqui que não havia ninguém na reunião. Na verdade, no começo da reunião, eu mesmo estava na reunião. E se no momento exato da fala não havia ninguém, a reunião estava gravada, as reuniões são transmitidas, gravadas e ficam disponíveis em rede social, elas são públicas. Então, quando tomei conhecimento do ocorrido, do teor da fala, eu informei o ocorrido, sem qualquer juízo de valor. Informei o ocorrido à Secretaria de Justiça da Prefeitura, como é minha obrigação funcional. E oficiei ao presidente do Conselho, ao Pedro, alertando para o fato do que havia ocorrido, para que tomasse as medidas cabíveis. Então, esse foi o papel da Secretaria do Verde. Ao contrário do que foi insinuado aqui, sem nenhuma interferência de quem quer que fosse, não tem provocação nenhuma, desafio aí a apontar que provocação é essa do empreendedor X, Y ou Z. Isso não existe. Existe que, de ofício, a nossa obrigação, independente da minha opinião pessoal sobre as pessoas, do histórico técnico de contribuição, não é isso. O secretário do Verde tem, de ofício, obrigação, sob pena de não fazê-lo, e responder por isso. Então, foi isso que foi feito, no cumprimento da minha obrigação institucional. Nada mais do que isso. Vocês me ouvem ainda? Vocês estão me ouvindo? Ouvindo. Sim.
Ouvimos, eu gostaria só de me manifestar aqui, Rogério. Eu vou terminar minha fala e já, tá bom? Então, é que eu estou aqui com o celular dando uma mensagem aqui de desligamento, eu estou tentando sair dela, tá? Então, se cair é por isso, eu vou tentar voltar para a reunião. Vou aqui tentar resolver o problema em curso. Vou continuar falando, vocês estão me ouvindo, mas se cair, por favor. Caiu? Não, por favor, seja breve, porque nós temos que dar sequência aqui. Não, só um pouquinho, Pedro, voltei. Desculpa aqui para eu finalizar o meu raciocínio. Então, não tem juízo de valor, apenas cumprir a função que me é obrigatória fazer, tomando ciência de que houve uma manifestação, um fato que está previsto na legislação brasileira. Então, há uma perspectiva de que possa ter sido cometido algo em desacordo com a legislação. Então, isso foi informado ao jurídico, tomou as providências cabíveis. Oficiou a Embrapa para saber sobre esse acontecimento, sobre essa posição, se era institucional da Embrapa, e a Embrapa respondeu com um ofício que foi enviado aos senhores. Inclusive, que eu gostaria, como conselheiro, pedir que isso seja compartilhado para eu fazer a leitura desse ofício que foi recebido pela Prefeitura. Então, da Embrapa, porque às vezes as falas que são trazidas aqui induzem outros conselheiros que talvez não tenham tido tempo de ler a resposta da Embrapa a erro na sua avaliação. Então, eu não consigo ler daqui, eu gostaria que o Carlos fizesse a leitura, por favor, e eu vou finalizar minha fala. Para que houvesse condições dos senhores conselheiros e conselheiras, para além de um discurso intracorporis aí solidário e tudo aos acontecimentos, que eu compreendo, mas entendesse qual foi a resposta institucional da Embrapa em relação ao questionamento da Prefeitura sobre a fala do Ivan Alvarez aqui nesse plenário. Por favor, Carlos, proceda aí a leitura. Com a permissão. Assunto. Ao senhor Peter Panuto, secretário municipal de Justiça. Ô, Pedro, é você que está fazendo o presidente do conselho ou é o Rogério? Você autorizou a leitura da carta? Não, olha, por favor, dá licença um pouco, Rogério. Nós abrimos o espaço, olha, está tendo uma interferência aí. Por favor, Rogério. Abrir o espaço para o órgão gestor fazer a leitura da resposta da Embrapa. Olha, Rogério, se me desculpe, tudo bem, faz a leitura rapidamente, mas o espaço foi aberto exclusivamente. Vocês abriram espaço para o ex-conselheiro, não, Valério, que foi afastado por determinação da Embrapa, do órgão que ele representa. Olha, Rogério, por favor. Eu peço, por favor, presidente, pela ordem, eu não estou entendendo. Não, por favor, eu que estou dirigindo essa reunião. Eu não estou entendendo que essa. Vamos. Do outro lado, tem uma manifestação oficial da Embrapa que não condiz com o que o conselheiro, inclusive, como da Embrapa. Presidente, eu não vou ter direito à fala, para explicar a posição oficial da Embrapa. Quero saber, quero que reivindicar, porque você está me negando a apresentar a posição oficial da Embrapa. Questão de ordem, pessoal. Questão de ordem, por favor. Questão de ordem. Momento, a Embrapa hoje já tem um outro posicionamento, pode esperar que vai virar, tá? Mas, enfim, não, por favor, o posicionamento oficial, Pedro, está acontecendo aqui algo gravíssimo. Olha, gravíssimo. O Carlos lê. Eu estou dizendo em ata que o secretário do Verde. Por favor, pessoal, questão de ordem. Deixa eu só continuar a leitura aqui, que é rápida. Tá? Ao senhor Peter Panuto, secretário municipal de Justiça, Prefeitura Municipal de Campinas. Assunto: resposta ao ofício
Gabinete do Secretário, Secretaria Municipal de Justiça, número 666/2023. Senhor Secretário, é com grande pesar que recebemos o ofício número 666 de 2023, referente à lamentável fala do pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, Ivan André Alvarez, na reunião extraordinária do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental de Campinas, CONGEAPA, em 15 de agosto do corrente ano. Como informado por e-mail datado de 22 de setembro, quando da confirmação do recebimento do ofício, reiteramos que o pronunciamento do conselheiro Ivan não reflete o posicionamento institucional, não condiz com a missão e menos ainda com os valores de nossa empresa. Assim sendo, reafirmamos que a referida manifestação foi totalmente de cunho pessoal e isolada, a qual nos surpreendeu negativamente. Diante dos fatos, cabe ressaltar que os procedimentos disciplinares internos foram providenciados por esta chefia, que iremos formalizar o quanto antes a saída do empregado como representante da nossa unidade no Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental de Campinas. Por fim, registramos nossas sinceras desculpas em nome da Embrapa pelos fatos e transtornos ocorridos e solicitamos que nossa manifestação chegue ao conhecimento do senhor Rogério Menezes de Mello, secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, bem como os demais membros do CONGEAPA. Continuamos à disposição para o que for necessário. Atenciosamente, Ana Paula, contador Packer, chefe-geral Embrapa Meio Ambiente. Eu acho um absurdo, vocês estão me ouvindo? Sim. Essa secretaria executiva, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Ângela. Essa secretaria executiva atendeu o pedido de um conselheiro à revelia da presidência. E eu fico indignada com a posição desse conselheiro, que é o secretário Rogério Menezes, de invadir a nossa reunião e impor a sua vontade. Eu estou saindo, não fico mais nessa reunião. Bom, eu gostaria de encerrar essa discussão. Isso vai estar... é um processo que vai estar correndo aí, né? Então, o Rogério passou essa manifestação, tudo bem, foi feita a leitura, né? É um processo que vai estar correndo, mas gostaria de deixar aqui registrado, Rogério, que uma frase retirada de um contexto, sendo que o CONGEAPA, naquele dia, aprovou, foi um plano de manejo, né? E todas as frases que foram ser tiradas de um contexto vão ser frases assim que vão ser objetos assim de um processo contra um conselheiro como o Ivan, como foi apresentado aqui por ele e pelo seu colega. É muito complicado, é muito triste. Nós sentimos todos ameaçados. Infelizmente, agora nós vamos encerrar esse assunto, porque esse assunto era simplesmente para estar abrindo um espaço para o ocorrido, e nós vamos dar sequência à reunião, né? O seu microfone está desligado, mas nós não podemos dar sequência a essa discussão, Rogério. O seu microfone está desligado, ninguém está ouvindo. Alguém está ouvindo, seu Rogério? Seu microfone está desligado. Ninguém está ouvindo, Rogério. Ele não está percebendo que o microfone dele está desligado. Meus amigos, está difícil. Ele tá falando, mas o microfone está desligado. Ô, Cláudia, nós temos que dar sequência. O seu telefone estava desligado, o seu microfone, Rogério. Pedro, continua a reunião. Exalo. André, por favor, porque o Rogério está com o telefone desligado. André Bosa. Ou eu estou com um problema aqui? Pedro, só por uma questão de ordem, eu tinha ouvido que você disse para ler a carta, certo? Não, tudo bem, ele leu a carta, mas ele continua falando, então já foi foi feita a leitura da carta, não foi? O que ele está falando? Porque eu não estou ouvindo. Ele está com um problema no áudio lá, eu não estou conseguindo... Então, mas não é mais era para ler a carta e pronto.
E agora vai continuar falando e a gente não tem como dar sequência à reunião? Ô, Pedro, Eu não pode dá dar sequência à consequência. reunião. Continua a reunião, Oi? Pedro. Já foi Como avisado então para ele. continua? Eu Já foi chamei a avisado para Cláudia para ele. dar. Ele não está. Eu chamei a Cláudia para dar sequência à reunião. Cláudia, por favor. Por favor. A Cláudia que ia dar sequência com a pauta, lembra? Parece Agora que o depois Rogério... disso está todo mundo com medo de falar, né? Não sei se eu suspendo essa reunião, depois a gente marca. Mas a Cláudia não está na reunião? Está difícil, porque a Cláudia não retorna. Os microfones estão habilitados, né? Então, a Cláudia não responde. Peguei. Cláudia? Oi, Cláudia. O microfone do Rogério está desligado e ele continua falando. E a gente vai para o próximo item, né, da pauta? Isso. Eu acho que a gente podia pedir para o secretário executivo mandar um zap para o Rogério ou ligar para ele, porque a cena... Não, eu tentei, Cláudia, ligar, mandar mensagem, tudo, mas... Então, nós vamos dar sequência à reunião, ele vai ficar falando lá e... Ai, gente, mas está muito esquisito isso, né? Foi complicado, né? Infelizmente, a gente acaba se exaltando, porque é um contexto... Meu Deus, gente, eu acho que a gente deve encerrar essa reunião e agendar outro dia. Eu também acho. Tá bem. Então vamos lá, marcando uma GE. Porque é complicado, né? Porque... Põe para votar para a gente encerrar essa reunião e a gente faz uma GE. Eu não sei se... Eu estou meio incomodado aqui, viu, Cláudia, assim, com essa situação. Essa noite tem um portal sendo aberto aqui no mundo e é complicado, né? Assim, são muitas energias que estão ocorrendo aqui no planeta e não sei, eu acho que está complicado mesmo. Eu fui obrigado a me manifestar desta forma, Cláudia, porque, sabe, chega uma hora que não dá, né? Chega uma hora que não dá, a gente não tem estômago para ficar ouvindo certas coisas. Desculpe, meus colegas conselheiros, né? Eu acho que a gente pode pôr em votação da gente fazer a reunião a semana que vem, uma extraordinária semana que vem, porque tem protocolos, né, que a gente precisa aprovar. Tem um plano de Põe em votação, então, por favor. Então, está em votação. Aqueles que se manifestarem contrário, por favor, se manifestem, senão nós vamos suspender essa reunião e remarcá-la para a semana que vem, e com a pauta que está colocada para essa reunião, para mais nada, nem manifestação de secretário de ninguém, por favor, porque só para o conhecimento dos conselheiros, essa questão vai estar sendo tratada na justiça, inclusive, né? E é uma Essa próxima reunião tem que ser a GE, viu, Pedro? A GE, só a GE, né? Só tá bem, os assuntos... ok, com a pauta dessa GO, tá bem. Tá bom? Mais nada, por favor, porque se for pedido alguma outra manifestação, eu vou sentir uma interferência no CONGEAPA, como se fosse uma interferência no CONGEAPA, tá? O Pedro quer manifestar, o Pedro, da Embrapa. O Pedro quer falar alguma coisa? Só ia comentar que uma vez que o secretário agora encerrou a transmissão dele, eventualmente, se vocês acharem favorável, poderiam seguir com a pauta. Bom, aí, se você acha isso, se os demais conselheiros acharem, se vocês estiverem calmos o suficiente, eu acato, mas assim, eu acho assim que, como essa foi só a sua manifestação, não sei se as pessoas
poderiam estar se manifestando e escrevendo. Quero continuidade ou quero... Ô, Pedro, assim, ó, você disse a gente vai fazer uma GE a próxima semana. Quem é contra e quem é a favor. Senão a gente prossegue. Então, mas Vamos lá. eu perguntei, quem é a favor, quem é contra, se manifeste. Foi só o Pedro. Bom, que eu achou que deveria... vou me manifestar pelo encerramento da reunião. Eu acho que não temos condições de continuar. Nós já avançamos muito, não tem quanto tempo mais a gente vai ficar. Isso vai prejudicar, inclusive, a análise da pauta. Então, eu acho que nós temos que fazer uma outra reunião. Tá, eu acho assim que se alguém, o único que se manifestou pela permanência da reunião foi o Pedro. Hein, Pedro? Que... Não, eu concordo, podemos fazer outro dia. Eu só disse porque... Foi uma primeira a experiência. A pauta é longa, né? Dia 7 de novembro? Próxima terça-feira. Dia 7 Pode de ser. novembro. Carlos, por favor, o Carlos, Secretaria Executiva, faz essa gentileza, então, já marca a próxima terça-feira uma audiência extraordinária para tratar da pauta que ficou faltando, né? Que é a aprovação da ata e os protocolos. E somente a ata foi aprovada, né? Acho que só já foi? Que bom. Então, só os protocolos. Os protocolos, né? Certo. E a questão do plano de manejo, né, Cláudia? Mas aquilo já está dado, né? Sobre o plano de manejo é só encaminhamento, né? São informações, né? Que a gente vai passar. Tá bom? Gente, realmente não tem mais Tá clima, bem, né? boa noite. Valeu, Só um momento. Não é discussão, não, pelo amor de Deus. Juliano, da Subprefeitura de Souzas. Eu queria só falar para todos que todos estão convidados amanhã. A gente vai fazer um café da manhã simples, só com um café, um pãozinho de queijo lá às 8h30 na Subprefeitura de Souzas. Quem puder participar, tá convidado. Que horas que vai ser? 8h30 da manhã no Coreto. No Referente ao quê, Juliano? Na verdade, é só um café da manhã que o Pedro colocou no Instagram dele, chamou os munícipes, só para fazer um café da manhã para reunir mesmo, nada especial. Lógico. Um receptivo para a comunidade. Exato, exatamente. Tá bom, obrigado. vou dar uma passada lá, sim. E assim, eu fico, então, no dia 7, eu faço o convite oficial do evento que vai ter na praça, dia 25 de novembro, tá? Já vou pedir para mandar por e-mail para todo mundo. Obrigada, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus, tranquilidade, tá? E vamos continuar unido aqui, esse grupo, né? E assim, o nosso conselho, ele é pelo cumprimento da legislação da APA, né? Só isso. Perfeito. E pela paz, né? Pela paz. Tudo bem, pela paz, tá bom? Um abraço a todos e me desculpe aí tchau. Se a condução não foi assim a mais adequada aqui, tá? Imagina. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.